Olá pessoal, seja muito bem-vindo, você meu amigo, você minha amiga. Esse é o nosso encontro com aprovação aqui na rede LFG. Eu sou o professor Roberto Caparrós e aqui a gente conversa sobre temas importantes, temas interessantes do direito internacional público e do direito internacional privado para o próximo exame da ordem. Já tivemos a oportunidade de dar dicas, de responder as questões do nosso simulado e agora é aquele momento que fica reservado para você, aluno, participante, ouvinte, você que está conosco aqui nesses encontros, que eventualmente tem alguma dúvida, eventualmente queira fazer alguma pergunta, alguma questão, sempre pensando no objetivo maior, que é cercar, buscar os temas mais importantes para o exame da OAB e esclarecer as dúvidas dos alunos. Estou vendo aqui que tem perguntinha já no ar. Pessoal, manda pergunta para a gente, vamos ver qual é a dúvida dos nossos amigos aqui na rede LFG. Oi, professor. Meu nome é Jaqueline. Eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber quais são as principais novidades da Lei de Imigração em comparação com o Estatuto do Estrangeiro que foi revogado. Ô, Jaqueline, muito bem. Obrigado pela pergunta. Essa pergunta é interessante porque, assim, entre os temas que podem cair no exame da OAB, um dos mais prováveis, aliás, a Jaqueline certamente acertou aí na mosca, é a questão da nova Lei de Imigração. Por vários motivos que a gente vai agora tentar explicar. Jaqueline pergunta assim, qual seria a diferença, né, do novo modelo para o Estatuto do Estrangeiro? A verdade é a seguinte, o Estatuto do Estrangeiro surgiu em 1980, numa época onde a ideia era regulamentar a entrada e permanência de estrangeiros no Brasil e, principalmente, estabelecer os procedimentos para uma eventual retirada compulsória do nosso território. Então, antes da nova lei de imigração, na OAB caíram muitas perguntas, muitas mesmo, envolvendo deportação, extradição, expulsão. E, curiosamente, a FGV, que é a banca organizadora do certame, ela sempre gostou muito também da questão do visto. Parece um tema menor, um tema menos importante, mas várias vezes nos exames anteriores da OAB, a questão do visto, principalmente visto de trabalho, visto para estrangeiros que vinham para o Brasil e precisavam aqui exercer uma atividade econômica, caiu 3 ou 4 vezes. O que a Jaqueline pergunta é bastante pertinente pelo seguinte, a nova lei de imigração, ela surgiu em 2017 e ela buscou não só tratar desses dois temas, ou seja, como é que um estrangeiro entra no Brasil, quais são os tipos de visto e de que forma ele pode aqui permanecer. Esses temas que já estavam no Estatuto Estrangeiro continuam na Lei de Imigração com algumas alterações. Segunda questão, e o tema da deportação, da expulsão, da extradição, agora tem a repatriação, que é um conceito novo que surgiu na Lei de Imigração, como é que ficou também? Meu amigo, minha querida Jaqueline que fez a pergunta, esse tema ele é muito provável de gerar questõezinhas no exame do OAB. Por quê? Deportação, extradição, expulsão sempre caíram, mas agora tem um fator adicional. Agora a gente está no calor dos acontecimentos daquele desfecho do caso Cesare Battisti. Porque o Cesare Battisti, né, que durante muito tempo ficou numa espécie de limbo jurídico aqui no Brasil, ele havia sido extraditado numa decisão do Supremo, o Supremo tinha decidido que o Cesare Battisti deveria ser extraditado, e você talvez se lembre, o Lula, ex-presidente, no último dia de governo, decidiu que não era caso de extradição. E isso gerou uma comoção, porque normalmente quando o Supremo analisava os requisitos da extradição e reconhecia que era caso de mandar o estrangeiro de volta para o seu país, para que lá ele respondesse, né, pelos crimes, pelas acusações que lhe eram feitas, normalmente o Supremo dizia extradita, o presidente cumpria com essa orientação. O Lula não fez isso. O Lula, por motivos que ele alegou de uma eventual perseguição ao Battisti, que ele sofreria algum tipo de sanção no exterior, o que é óbvio, né? Afinal, ele tinha sido condenado em 4 homicídios, acabou negando a extradição.
Por conta disso, esse tema ficou muito efervescente no debate jurídico brasileiro e agora, há poucos meses, na virada do ano, finalmente o Supremo novamente apreciou a questão e entendeu pela possibilidade, como já tinha entendido, de extradição do Cesare Battisti e o presidente atual da República acabou então confirmando essa posição. O Battisti foi preso aqui na fronteira do Brasil, em outro país, e encaminhado para a justiça italiana, onde lá ele tem algumas sentenças condenatórias transitadas em julgado e deverá cumprir com as penas que foram previstas. Então, Jaqueline, é o seguinte, dentro dessa lógica do que mudou, o papel da extradição e esse tema específico, ele continua a ser, na minha opinião, um dos mais prováveis para o exame da OAB. Isso não mudou tanto assim. Extradição, expulsão, deportação, há alguns conceitos que podem ter tido pequenas variações, mas a ideia é sempre a mesma. É a forma como eu retiro do Brasil estrangeiros que estão aqui e agora precisam, de alguma forma, deixar o nosso território. Tá bom? Uma outra coisa, a nova lei de imigração, ela surge num momento, até por uma questão contextual, uma questão histórica, em que vários fluxos migratórios graves, importantes, estão acontecendo pelo mundo afora. Na verdade, isso é uma questão interessante, Jaqueline. O legislador de cada país, ele é muito reativo. Ele normalmente reage a problemas sociais que acontecem em determinado instante, em determinado momento. Essa questão de fluxos migratórios, principalmente fluxos migratórios forçados, onde você é obrigado a abandonar o seu país para não ser morto, para não ser perseguido, destruído, estraçalhado, começa, de forma recente e bastante lamentável, com aquele êxodo dos sírios por conta da perseguição do Estado Islâmico naquela região ali do Oriente Médio, fronteira do Iraque com a Síria. A gente viu isso há 2, 3 anos atrás, As pessoas saindo dessa região, largando tudo que tinham, e são pessoas das mais variadas classes sociais. Tinha gente mais pobre, mas tinha gente classe média alta, profissionais qualificados como médicos, engenheiros, simplesmente largaram tudo e fugiram. E tentaram chegar na Europa, com todos os riscos, com percalços, até com mortes no meio do caminho. Por quê? Porque a ideia era fugir de uma perseguição e de uma situação dramática trazida pelo Estado Islâmico naquela região. Mais recentemente, e ainda estamos no calor desses acontecimentos, surgiu toda essa questão envolvendo o drama da Venezuela. A população da Venezuela perdeu aí praticamente tudo que tinha, as pessoas estão na miséria e também você percebe um fluxo migratório da Venezuela em direção ao Brasil e em direção aos países vizinhos. Então, no calor desses acontecimentos, a nova lei de imigração foi votada e aprovada. E ela se preocupa bastante com a questão humanitária, com a questão de proteção dos direitos desses imigrantes. Porque quem vem num processo de imigração desesperado, de momento, a pessoa vem com a mão na frente e outra atrás, como diria minha avó lá há muito tempo atrás. Você vem sem nada. Aí você chega num país e você vai ter que sobreviver, vai ter que, de alguma forma, tentar se estabelecer naquela sociedade. A lei de imigração, ela veio para preencher uma lacuna que havia no antigo Estatuto Estrangeiro. O Estatuto Estrangeiro era muito voltado para vistos, permanência no Brasil e como tirar do território imigrantes. Tudo isso permanece, como a gente já conversou. Mas o grande plus, o grande adendo do novo instrumento jurídico é essa ideia de garantir para os imigrantes um tratamento minimamente digno, minimamente justo. Então, o Estatuto, que é a lei de imigração, ele traz várias proteções jurídicas para esse imigrante, do ponto de vista social, econômico, educacional,
pensando que essas pessoas às vezes vêm com os filhos, com a família. Então, a lei, ela está muito mais hoje com aspecto humanístico, humanitário. Tanto é que hoje, na prova da OAB, é bastante razoável que caia a lei de imigração ou internacional, nossa matéria aqui, conforme a Jaqueline perguntou, ou então em direitos humanos, porque existe realmente uma abordagem de direitos humanos dentro do espírito da lei. Então, respondendo a Jaqueline, essa foi uma grande inovação, a tentativa de trazer para esse cenário, que é sempre um cenário conturbado, polêmico, difícil, né? Pessoas que estão entrando ou saindo em massa de determinados países, trazer um pouco mais de proteção e segurança jurídica, no sentido de recebê-las e principalmente permitir que elas possam, com algum tempo, com algum cuidado, se adaptarem a essa nova realidade. Afinal, né, ninguém sai, isso é uma coisa muito forte na minha cabeça, ninguém sai do seu país desesperadamente porque quer. Não é uma viagem programada. Você fala, olha, eu quero morar em tal lugar, vou me programar, vou comprar uma casa, vou tentar arrumar um emprego. Não. Esses casos são casos em que as pessoas simplesmente fogem da morte certa, de uma tragédia anunciada e buscam um refúgio, um tipo de abrigo numa fronteira além do seu território. Tá bom? Então a lei de imigração, ela foi um grande avanço em termos humanitários no Brasil, porque um dos pontos principais, além da questão da retirada de estrangeiros, deportação, expulsão, extradição, tem a questão do tratamento mais digno, mais humanitário em relação a essas pessoas. Uma outra coisa que mudou, para fechar o raciocínio do que a Jaqueline perguntou, como a OAB gosta muito desse tema dos vistos, a nomenclatura dos vistos mudou um pouquinho. Então, até enquanto a gente estava aqui comentando, vamos entrar aqui na internet, vamos entrar e consultar no Planalto a lei de migração. Olha só. Coloca na tela para mim, eu consegui achar a lei aqui. No artigo 12 da nova lei de imigração, que é uma boa pedida para a prova, nós temos os tipos de visto. Jaqueline, o que mudou aqui foi a nomenclatura. Os vistos mudaram de nome. Então, como eles são agora? Ao solicitante que pretenda ingressar ou permanecer em território nacional, poderá ser concedido o visto. Por que poderá? Porque o visto é sempre uma expectativa. Ninguém tem direito adquirido à obtenção do visto. Nós, brasileiros, se quisermos viajar para os Estados Unidos ou para outro país, como o Canadá, que exige visto, nós vamos pedir, preencher o formulário, pagar uma taxinha, talvez fazer uma entrevista e ficamos naquela expectativa, né? Será que vamos obter ou será que não vamos obter essa autorização? Sob esse aspecto, os países são soberanos em relação a conceder ou não conceder visto. Na medida em que eles concedem o visto, esse visto pode ter várias finalidades. E na legislação brasileira atual, mudou um pouquinho a lógica desses documentos. Vamos ver? Coloca na tela. Agora a gente tem o visto de visita, que normalmente é utilizado para as pessoas que vão a turismo. Tem o visto temporário, que pressupõe que você vai permanecer durante determinado período no Brasil, por exemplo, para trabalhar, para estudar, para ter uma atividade qualquer. Tem os vistos diplomáticos, estes sempre existiram, né? São os vistos para quem vai representar um país estrangeiro no nosso território. Tem o visto oficial, que é diferente do diplomático, porque às vezes você vem numa visita, mas você não é um diplomata, você pode ser um funcionário, um servidor, um agente público de outro país, mas não é necessariamente um diplomata. E tem o visto de cortesia. Coloca na tela. O visto de cortesia é quando o Brasil reconhece a importância, a relevância de uma personalidade, de uma pessoa e lhe confere este visto. Então, para a prova, Jaqueline, eu acho que uma mudança interessante é essa nomenclatura que foi alterada. O novo regramento jurídico, a lei de imigração,
tem mais figuras de visto, são mais detalhes para cada uma delas. E acho que vale a pena, então, você e os amigos que vão fazer a prova do OAB tomarem bastante cuidado com isso. Estamos aqui na reta final, né? Às vésperas do novo exame. Eu recomendaria o seguinte: dentro da sua pergunta de lei de imigração, 3 coisas são importantes. Leia, por favor, esses artigos do começo da lei que falam sobre vistos e os seus tipos. Leia os conceitos e os procedimentos: deportação, repatriação, expulsão e extradição. Principalmente extradição é a minha aposta para a prova, porque está na crista da onda com essa história do Cesare Battisti. E veja também o capítulo na lei que fala dos direitos e garantias dos imigrantes, que é essa parte de proteção social, proteção humanitária para quem vem para o Brasil. O Brasil sempre foi um país muito hospitaleiro, né, muito aberto a receber pessoas de fora. Nada mais justo que a nossa lei também contemple essa situação. Tá bom? Então agradeço a Jaqueline que fez aí a pergunta. Acho que a pergunta é bastante pertinente e focada no que pode efetivamente cair no exame do OAB. E é isso. Esse é o nosso encontro com a aprovação. Eu sou o professor Roberto Caparrós. Falamos um pouquinho sobre a lei de imigração dentro do direito internacional público e estamos à disposição. Nesse intervalo entre hoje e a prova, se você quiser nos localizar, nos contactar pelas redes sociais, faça isso. Estaremos aí de plantão para responder outras dúvidas e interagir com os nossos amigos, tá bom? Tomara que a prova seja muito tranquila, que você passe por ela com, assim, sossego, com calma e que tenha um bom resultado e venha conosco para a segunda fase, tá bom? Grande abraço, boa sorte lá no exame e até a próxima.